Boa noite, graça e paz. Eu sou o Dr. Yosef Avitor, doutor em teologia, e hoje eu estou aqui para responder ao professor Leandro Quadros a respeito de umas afirmações que ele fez no vídeo que ele gravou, no vídeo de uma pregação que ele fez na igreja, provavelmente adventista, e que diz respeito a dois textos bíblicos, 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:23, com os quais textos, o título do vídeo dele diz que ele vai estar refutando a doutrina da imortalidade da alma pela Bíblia. Nós assistimos ao vídeo e então, como ele teve o seu direito de falar e de colocar os seus pensamentos, nós aqui nessa noite estamos para também externar o nosso, né, respondendo a ele nas colocações que ele fez. Nós vamos ver tudo isso em detalhes logo depois da vinheta. Vem comigo. Muito bem. O professor Leandro Quadros, ele começou dizendo no vídeo dele que a internet dá muitas oportunidades para se pregar o Evangelho, mas que também traz muitas pregações de doutrinas falsas e de pessoas que tentam desmerecer a doutrina bíblica que a Igreja Adventista recebe, aceita e crê. Eu quero dizer ao meu amado pastor, em primeiro lugar, que eu não quero debates infrutíferos, não. Aqui nós vamos apenas fazer agora um contraponto. O professor Leandro Quadros fez as colocações dele e agora eu vou fazer as minhas colocações dentro daquilo que eu considero que é realmente correto, com todo o respeito à doutrina adventista e ao pastor Leandro Quadros. Ok? Muito bem. O professor Leandro Quadros, ele começou o vídeo dele dizendo que muitos aparecem na internet para tentar desmerecer a doutrina que a Igreja Adventista aceita e acredita, a doutrina bíblica que a Igreja Adventista aceita e crê. E, como exemplo, ele citou a mortalidade da alma, cuja doutrina a Igreja Adventista aceita e crê, e que muitos vão ali para combater esta doutrina, tentar desmerecer e dizer que ela não é verdadeira, fazer com que as pessoas deixem de acreditar. Muito bem, eu ouvi ao senhor, professor Leandro Quadros, e lamentei, até mesmo porque eu sou um dos que colocam na internet posicionamentos que contrariam essa sua crença da mortalidade na alma, porque eu sou imortalista, eu sou daqueles que creem na imortalidade da alma. E quando eu contesto a doutrina adventista sobre a mortalidade da alma, eu creio que não estou contestando uma doutrina bíblica que a Igreja Adventista acredita. Se ela fosse bíblica, se essa doutrina da mortalidade da alma fosse bíblica, nós também acreditaríamos. Não só eu, como uma grande quantidade, uma enorme, uma tremenda quantidade de denominações e de pastores e bispos e teólogos evangélicos. Então, se ela fosse bíblica, nós todos acreditaríamos. E se nós não acreditamos, é porque nós não a consideramos como uma doutrina bíblica, e sim como uma doutrina criada por uma denominação. É uma doutrina denominacional, é uma doutrina eclesiástica denominacional, e não bíblica. Então, por isso, nós procuramos muitas vezes mostrar pela Bíblia que ela não é verdadeira.
Não é para ferir, não é para ofender. Nós consideramos os adventistas nossos irmãos, nós temos respeito pelos adventistas. Eles aceitaram a Jesus, eles são do rebanho de Jesus. Então, tem evidentemente aí os conceitos que nós não aceitamos e nós também temos conceitos que vocês não aceitam, mas isso não nos torna inimigos, não nos torna adversários. Agora, o que nós precisamos entender é que uma coisa é pregar doutrinas bíblicas e outras coisas são pregar doutrinas eclesiásticas. Aí é que está a diferença. Então, o que nós queremos contestar aqui no seu vídeo é que, na realidade, para nós e para a grande maioria do povo evangélico, as denominações maciças acreditam na imortalidade da alma. E a Bíblia mostra e prova isso. E nós vamos estar vendo isso hoje aqui. Ok? Então esse foi o primeiro ponto que eu queria abordar. E o segundo ponto que eu quero abordar é que o Senhor disse que as pessoas dividem o ser humano em duas partes, corpo e alma, e até mesmo em corpo, alma e espírito. Mas, professor, não são as pessoas que dividem o ser humano em corpo e alma, ou até mesmo corpo e alma e espírito. Não são as pessoas que fazem essa divisão, é a própria Bíblia. A Bíblia faz esta divisão. Os ensinamentos bíblicos, a mensagem bíblica traz para nós esta divisão. E não aceitar é rejeitar a Bíblia. Então, nós podemos ver isso aonde? Onde é que nós vamos chegar a esta conclusão de que a própria Bíblia traz essa divisão para nós? Bom, quando nós pegamos 1 Tessalonicense, no capítulo 5, versículo 23, nós vamos encontrar Paulo dizendo o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Ora, Paulo faz aqui, no texto dele, no texto grego original que ele falou, ele faz uma referência e traz para nós que a tradução em português aqui trouxe correta. Olha bem que ele diz, olha, e todo o vosso espírito e corpo e alma. Então, olha, espírito e corpo e alma. Este e repetido, meu querido professor Leandro Quadros, esta conjunção é uma conjunção aditiva. Dentro da língua portuguesa, nas bases da hermenêutica, nós temos esta conjunção como uma conjunção aditiva. E o que ela faz? Ela é uma coordenada aditiva. O que ela faz? Ela soma uma coisa com a outra. Né? Ela não torna as duas iguais, ela soma uma mais a outra mais a outra. Então ela especifica separadamente, juntando as partes separadas em um todo. Então veja bem que e corpo, espírito e corpo, já separou espírito e o corpo, e alma, e separou a alma do corpo e do espírito. Então são três elementos distintos, formadores do ser humano. Estes três elementos formam o ser humano. Assim que como nós, quando olhamos para o corpo, nós vemos também três partes constitutivas de um todo, que é cabeça, tronco e membros. A cabeça coordena, gera tudo e conduz tudo. O corpo, a parte torácica, é a estrutura que promove as vitaminas, o alimento, né, vitaminas, sais minerais, para distribuir ao corpo e ao cérebro e a todo o corpo, para que haja uma saúde física. E os membros são os membros superiores, as mãos que nós usamos para
manipular as coisas para pegar, para fazer tudo que é necessário, e as pernas que nós usamos para nos locomover. Então é um todo também formado de 3 partes o corpo. Então nós temos aí, meu querido professor Leandro Quadros, as 3 partes constitutivas do ser humano, dadas pela própria Bíblia através do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então, recebemos dele, cremos neles e temos isso como uma palavra verdadeira de Deus sendo transmitida a nós. Um outro texto que também nos mostra esta mesma divisão está lá em Hebreus 4, 1 e 2, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, divisão da alma e do espírito. São 2, um somado com o outro, mas eles se unem e está ali na divisão. Esta palavra penetra ali e divide, separa um do outro. E das juntas e medula, agora a parte do corpo. Juntas e medulas é a parte corporal. Então, meu querido professor, nós não somos as pessoas que dividem o ser humano em corpo, alma e espírito. É a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia que traz isso para nós. Ok, meu amado? Então, essa é a segunda observação que eu queria fazer. A terceira observação que eu quero fazer aqui, meu querido e amado professor, é que o senhor diz que os crentes estão mais defendendo a filosofia grega e não o holismo bíblico. Bom, aqui nós precisamos entender 2 coisas. A primeira dela, a filosofia grega que o senhor se refere, ela não é a filosofia grega, ela é a filosofia hebraica. A Bíblia traz para nós esse conceito dual de corpo e de alma separados. O corpo é a matéria e a alma é a parte espiritual. Não é o espírito, nós vamos ver isso. Não é o espírito, é a parte espiritual do ser humano. Então, observe, meu querido professor, que a filosofia grega, nós usamos a filosofia grega porque nós temos a tradução, os conceitos hebraicos para nós, vêm para nós através do grego. No Novo Testamento eles vêm através do grego. Então, nós ficamos com essa parte realmente no grego. Mas não porque os gregos acreditam em corpo e alma. Eles também aceitam corpo e alma. Mas não que nós acreditamos nisso porque são os gregos que trazem isso para nós. E quanto ao holismo bíblico que o senhor fala, meu querido professor, eu quero deixar bem claro aqui que esta filosofia que vocês acreditam e que diz que pertence ao holismo bíblico também não é holista. Não é. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque vocês falam em holismo, mas utilizam um sofisma para pregar isso. Quer ver como é? Como é um sofisma? Por exemplo, a palavra holos em grego significa o quê? Inteiro, todo, completo. A palavra ho significa o inteiro, o todo, o completo. Quando uma coisa está inteira, ela está toda junta, ela está toda formada, toda completa, isso não quer dizer que ela seja única. Como o senhor quer dizer que corpo e alma é a mesma coisa. Quando o corpo morre, a alma morre junto, ela se extingue junto. Não tem sentido. Uma coisa completa, ela pode ser formada de 3, como nós já vimos, o corpo é formado de cabeça, corpo e membros, né? Então, ela pode ser formada de 3 partes, ela pode ser formada de 4, de 5, de 10, não importa quantas partes esse tudo é formado. Então, ela é holística quando este ser é visto como o todo e não analisado separadamente. Ele é analisado como o todo. Agora, quando vamos olhar a formação dele, nós temos que concluir que ele é formado de diversas partes. Aí, senão, perde a razão de ser. Então, aquilo que é holista é quando nós olhamos, quando nós vemos o todo completo sem analisar as suas partes. Agora, quando nós vamos olhar como este todo é formado, aí deixa de ser holista, porque nós vamos ter que separar as partes.
para poder ver como ele que é formado. Tudo é formado por mais de uma parte. Só existe um ser nesse mundo, nesse universo, só existe um ser que é único e absoluto e que não é formado por partes. Esse ser é o Deus Altíssimo e Eterno, quando ele próprio diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Então, ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Então, este é absoluto. Este nós vamos olhar ele como um e encará-lo sempre como um, porque ele não tem divisão de partes que nós possamos observar aí. Então, meu querido, essa teoria de que a filosofia adventista é holista, né? E que vocês acreditam que na morte do corpo a alma deixa de existir e fica apenas o espírito, que é o fôlego de vida. Professor, foi o que o senhor falou, que na morte do corpo a alma deixa de existir e fica apenas o espírito, que é o fôlego de vida. Meu querido e amado professor, eu vou ser obrigado novamente a contestar, porque fôlego de vida, que vem do hebraico para nós, é Nefesh Hayah. E Nefesh Hayah, traduzido para nós, é a alma, a vida, a alma vivente, a alma que tem vida. Então, Nefesh é alma, não é espírito, como o senhor falou aí, que só fica o fôlego de vida, né? A alma morre e fica o fôlego de vida. Ora, o fôlego de vida é a alma, é Nefesh. Espírito, professor, é Ruach. O espírito é Ruach, não é Nefesh. Ele é o sopro da vida, ele não é o fôlego de vida. O fôlego de vida está no homem, o sopro de vida está em Deus. Um é aspirado, o outro é soprado. Entende, meu querido? Então, quando o senhor diz que só fica o fôlego de vida, o senhor está confirmando que fica a alma. Só que o senhor, em vez de chamar de alma, o senhor chama de espírito. É a alma realmente que fica. O fôlego de vida realmente que fica. O corpo morre e o fôlego de vida permanece. Este fôlego de vida é levado para o seio de Abraão pelos anjos, para aguardar o dia do arrebatamento e depois o dia do juízo. Então, este fôlego de vida, meu querido professor, é a alma, não é o espírito. O espírito pertence a Deus, ele é de Deus. Deus nos concede e nos tira. O fato de Deus tirar de uma pessoa o espírito dele, essa pessoa não morre carnalmente. Ele pode tirar o espírito dele, como ele fez com Adão. Ele tirou o espírito dele de Adão, rompeu a comunhão com Adão. Adão perdeu a comunhão com ele, mas Adão continuou vivo carnalmente. Agora, ele pode estar com o espírito dele na pessoa, mas se ele tirar a nefesh hayah da pessoa, se ele tirar a alma da pessoa, a pessoa morre. Logo, nós precisamos entender que nefesh é a alma, é o fôlego de vida e é a alma. É ela quem permanece depois da morte física. O espírito volta a Deus, que o Deus, como diz Eclesiastes. Então, meu querido, nós já temos aí que esta teoria que o senhor diz que é holística, ela é aí considerada por vocês holísticas, mas argumentada com sofisma, porque não tem fundamentação. O senhor ainda alegou que o erudito católico, não me lembro o nome dele agora, disse que Deus não colocou uma alma em Adão, mas que Adão se tornou uma alma. Ora, meu querido professor, o senhor já começa contestando a Bíblia em Gênesis, quando Deus diz que ele soprou o espírito dele no homem. Ele colocou ali no homem o espírito da vida para que a alma do homem se tornasse alma vivente.
Porque ele tinha acabado de fazer a parte material dela. A parte espiritual de almas, de vida, ele tinha ordenado à terra que produzisse todos os seres viventes da terra. Animais, répteis, boi, tudo que fosse da terra, né? Animais da terra, que a terra produzisse. Então, estas almas já estavam produzidas, o fôlego de vida já estava produzido. Agora, o que Deus faz? Ele faz um boneco, né? Aí, alegoricamente, é evidente que Deus não ia pegar barro e fazer bonequinho, né? E ele cria um boneco, e esse boneco vai receber a alma que já está criada, fôlego de vida que já está, que a terra já produziu por ordem de Deus, e ela vai penetrar esse boneco e Deus vai soprar nas narinas do homem agora, colocando o sopro de vida na alma desse boneco, para que ela se torne uma alma vivente, ou seja, esta alma vivente do homem em relação à alma vivente dos animais, é a alma espiritualizada. É uma alma agora que tem um polo espiritual para entrar em comunhão com o Criador. E por isso Adão conversava com Deus todos os dias, na viração do dia, face a face, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha o polo de ligação com Deus. Então veja que esse erudito católico também saiu pela tangente, porque o que ele falou não se aplica para provar que a alma morre, para provar que a alma é mortal. Ok, meu querido? Bom, depois disso, eu quero dizer ao Senhor que os 2 versículos que o Senhor citou aí no seu vídeo, para provar que a alma é mortal, né? Esses 2 versículos são de 2 Coríntios 5:8 e de Filipenses 1:23. O Senhor falou que era um tiro no pé dos imortalistas. E eu rio, porque eu quero devolver isso ao Senhor. O tiro no pé é dos adventistas, porque esses 2 versículos provam exatamente a imortalidade da alma e não a mortalidade. Vamos analisá-los? Agora vamos analisar friamente esses 2 versículos para que nós possamos entender. Vamos ver o que tem lá, né? O 2 Coríntios 5:8, com a tradução direta do grego. Essa tradução que eu vou passar aqui, ela está de acordo com o texto grego, não é de acordo com essa ou aquela denominação. Contudo, estamos confiantes e preferimos deixar o corpo e ir morar com o Senhor. Ora, o Senhor disse que não sabia explicar isso, né? Me perdoe, não foi bem esse aí que o Senhor disse que o Senhor não sabia explicar. Foi o versículo 1 desse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios. Né? O Senhor disse, porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aí o Senhor disse que isso aí não identificava muito bem, então que ia passar para o versículo 2, né? O versículo 2 diz o seguinte, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Muito bem, então vamos analisar o 1 e o 2 aqui, para depois nós chegarmos no 8. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se esta casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos e eterna nos céus. Ora, a nossa casa terrestre, qual é a casa terrestre? O corpo. Deste tabernáculo, qual é o tabernáculo? O corpo. O corpo é o tabernáculo, que é a casa terrestre, a nossa casa terrestre. Agora, a nossa quem? Quem é nós que temos uma casa terrestre, que é o tabernáculo do corpo? Quem é nós que está morando, habitando nesta casa terrestre, que é o tabernáculo do corpo? Quem é?
só pode ser a alma. Não tem outro ser para habitar em nós como uma casa terrestre, né? E viver nesse tabernáculo que é o corpo. Então note bem que esta casa terrestre deste tabernáculo, a casa terrestre deste tabernáculo, que é o corpo, né? É a casa da alma que habita aqui. É o ser humano cuja essência é o fôlego de vida, é nefesh, é a alma, e que habita neste corpo. E Paulo está dizendo que se esta casa terrestre, nossa, ou seja, da nossa essência, de nós que somos a alma, se nós, alma, né, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, se nós perdermos essa carcaça que é a nossa casa terrestre, esse tabernáculo que é a nossa casa terrestre, se nós perdermos isso, nós temos de Deus um edifício no céu, que não é feita por mãos, e ela é eterna, e é lá no céu. Então, nós perdemos essa terrestre e ganhamos uma celestial. Como não é? Como que não, não dá para identificar? Claro que dá para identificar e muito bem. Está muito claro que a alma, se perder o corpo carnal, que é o tabernáculo, é a casa terrestre dela, se ela perder esta casa, esse tabernáculo, que é o corpo, ela vai ganhar um outro corpo, uma outra casa, agora nos céus, e que não é feita por mãos, é uma casa de Deus, feita por Deus, celestial, nos céus, que é eterna. Não é essa carcaça corruptível que nós temos aqui, que se deteriora, que apodrece e morre. Está muito claro, o professor Leandro Quadros. Então, eu acho que o tiro no pé não é bem nosso, não. O tiro no pé está mais no de vocês, né? E 2 Coríntios 5,2 completa isso. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha aqui, nós estamos nesse corpo, que pelo pecado ele nos judia, ele nos faz passar por situações difíceis, a nossa alma sofre nesse corpo. E por isso nós gememos nele, né? Nós gememos e desejamos ser revestido da nossa habitação, que é do céu, né? Desta casa celestial feita por Deus. Este outro corpo que nós vamos receber, que é um corpo celestial, não é este corpo carnal. Não é este corpo que vai ser glorificado, meu querido professor. Isso nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Não é esse corpo que vai ser glorificado. Mas sim, nós vamos receber um corpo celestial para viver no céu. E nós vamos entender isso agora. Eu quero aproveitar agora esse momento para mostrar aqui alguns versículos que vão provar biblicamente que a alma é quem é salva ou condenada. Ela é eterna, ela não morre não, tá? Ela não se desfaz não. A morte da alma, professor Leandro Quadros, é a morte espiritual. A alma é espírito, ela passa por uma morte espiritual. E o que é morte espiritual? É o afastamento de Deus. A alma, sem Deus, ela queima, ela sofre. Sem a presença do seu Criador, que a alimenta, que lhe traz consolo, ela sofre, ela pena, ela queima dentro do seu próprio eu. Então, é morte espiritual, ausência de Deus. Agora, o corpo passa por morte carnal, morte material. Não é a mesma morte espiritual que a alma passa. Então, um morre e vai para a terra. É pó, volta ao pó, né, e fica para lá. Agora, o outro, ou ele vai para a glória, receber esse corpo que Deus vai dar, um corpo feito por Deus, próprio para ele, que nós vamos ver isso, e, ou então, ela vai morrer espiritualmente e vai ficar na ausência de Deus. Aí é onde vai queimar eternamente, porque não vai ter a presença de Deus nela.
Deixa eu mostrar agora aqui alguns versículos que comprovam tudo isso que eu estou falando. 1 Pedro 1, 9 e 10. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha bem, não é a salvação do vosso corpo, não é a vossa salvação como um todo, corpo e alma, mas é a salvação das vossas almas. Dentro deste todo de corpo, alma e espírito, é a salvação da alma. Está bem especificado aqui. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Todos os profetas falaram a esse respeito. Então, meu querido, só a igreja adventista que contesta tudo isso, os profetas estão de acordo, os apóstolos estão de acordo, as igrejas evangélicas de um modo geral estão de acordo, mas a adventista está contra. Só ela está contra tudo isso. E é ela que está certa, o resto está tudo errado. 1 Coríntios 15, 37 a 38. Vamos ver o que diz isso. E quando semeias... deixa eu ver um texto outro antes. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma dela do inferno. Então você vai chegar a varinha no corpo, ela vai sentir dor, isso vai servir para ela se disciplinar, e ela estando disciplinada, ela vai ter a alma dela livre da onde? Do inferno. Quem que vai estar livre do inferno? A alma. E isso nós podemos ver até na parábola do rico e de Lázaro, quando Jesus diz, mas isso aí é uma parábola, não é uma verdade. Uma parábola traduz uma mensagem, e Jesus não traduz mensagem mentirosa, ele traduz mensagem verdadeira. Se ele disse que o rico morreu e foi sepultado, então o corpo está morto e enterrado. Mas quem é que está falando com Abraão? A alma, não é o corpo. O corpo está morto, o corpo não fala. Mas a alma está falando com Abraão. Abraão é espírito e a alma é espiritual. Então eles estão se comunicando. Por aí já dá para perceber, não é, meu querido? 1 Coríntios 15, 37, 38 e 40. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Oh, que maravilha! Paulo está comparando aqui o ser humano com uma semente. O ser humano, que é formado de corpo e alma, com a semente, que é formada da casca, do corpo dela, da casca dela, da estrutura dela e da sua essência, da essência de uma árvore que está dentro dela, da semente. Então, o que Paulo faz aqui? Quando você semeia a semente, quando você enterra a semente, não é a semente, o corpo da semente, que é o corpo que vai nascer. Esse corpo da semente, ele vai ter que morrer para o outro poder nascer. Então ele vai morrer, ele vai apodrecer, ele vai putrefar, vai se misturar à terra, né? E daí de dentro dele vai sair a essência de uma árvore. Não a casca da semente, não o corpo da semente, mas a essência de uma árvore que vai sair e vai subir com um corpo de árvore conforme seja a sua espécie. Paulo está fazendo essa comparação com o corpo humano. Quando você enterra o corpo humano, não é esse corpo que vai brotar, que vai surgir, que vai ressuscitar. Porque este vai apodrecer, vai virar pó, vai se misturar ao pó. Mas a essência do ser humano que está dentro dele vai sair, vai se elevar, vai ter vida e vai receber um novo corpo, segundo cada um a vontade de Deus, segundo o que cada um representa dentro dos propósitos de Deus. Cada um vai ter o seu corpo.
dado por Deus. Então está muito clara a comparação de Paulo de corpo e de alma. Corpo apodrecendo e voltando ao pó. E a alma surgindo, a essência que é a alma surgindo, nefesh, saindo de dentro do corpo e ganhando um outro corpo celestial. E Paulo ainda diz que se há corpo terrestre, há corpo celeste. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Veja que Paulo faz a diferença dos dois e um vai se corromper, o outro vai para a glória. Então, meu caro Leandro Quadros, eu não sei aonde que está a sua filosofia holística. Por favor, não me entenda mal quando eu digo assim, mas é uma forma de raciocinar, de analisar e de entender tudo isso aí. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Oh, glória! Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Corpo carnal cheio de sangue não pode herdar, não pode ressuscitar para o reino de Deus. Porque nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Corpo carnal enterrado, morto, apodrecido, deteriorado, corrompido, desfeito, misturado à terra, não pode mais ser transformado em corpo glorioso. Ele não herda a incorrupção. A corrupção está corrompida, acabada, pronto. Não tem chance de herdar a incorrupção. Então, o corpo, a alma, sim, é corpo espiritual. Agora, o corpo não pode ir para o céu. Logo, não é este corpo que vai ser ressurrecto, que vai herdar a incorrupção para poder ir para o céu e estar com Cristo. Isso está muito claro no versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aqui agora Paulo está esclarecendo a respeito do corruptível e do incorruptível, do mortal e da imortalidade. Veja bem que muita gente confunde esse 1 Coríntios 53 com o 50. Quando lá diz que não pode herdar a corrupção, não pode herdar a incorrupção, e aqui ele está dizendo que tem que se revestir, o corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Então dá a impressão que tem um choque de ideias aí. E não há um choque, isso está muito claro. Para quem conhece língua portuguesa, para quem sabe analisar gramática portuguesa, dentro das regras da gramática e da hermenêutica, entende perfeitamente o que está escrito aqui. Aqui está escrito o seguinte, meu querido professor Leandro Quadros. Aqui está escrito que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Agora, no 53 está dizendo que o corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. Aqui ele não está falando de corpo morto. Ele não está falando de corpo deteriorado e corrompido. Ele está falando de corpo vivo. E isso aqui se aplica mais, esse ensino de Paulo aqui se aplica mais para a hora do arrebatamento. Quando ele diz o seguinte, que as almas dos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e irão ao encontro do Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olho. Então não é este corpo que vai subir. Vai haver uma transformação em nós. Nós seremos transformados. Carne e sangue não pode ir. Então ela vai ter que ser desintegrada aqui. A carne e sangue vai ser desintegrada para que nós possamos subir com um corpo glorioso, que não é esse. Então ele está dizendo o quê? Que o corruptível é aquilo que pode ser corrompido. Não está dizendo que já corrompeu. Ele está dizendo que o corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, este corpo que pode se corromper, mas que não está corrompido, vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, ele vai ser transformado e a alma vai receber um novo lugar.
E que este corpo que é mortal, mas que não está morto, ele é mortal, ele pode morrer, mas não morreu. Ele não é um corpo morto. Ele vai se revestir da imortalidade. Por quê? Porque este corpo vai ser transformado, ele vai, carne e sangue vai desaparecer, vai ser desintegrado, e vai haver um corpo novo, celestial e eterno. Este é incorruptível e este é imortal. Ele é para a eternidade. É isso que está sendo dito aqui, meu caro professor Leandro Quadros. E finalmente, em 1 Coríntios 15, 54, nós temos lá: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, olha a complementação aí, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Claro! Este corpo corruptível, é transformado, deixa de existir, entra no lugar dele um corpo incorruptível. Este corpo que é mortal, é transformado, deixa de existir, entra no lugar dele um corpo imortal. Ora, se eu tenho um corpo incorruptível e imortal para a eternidade, a morte foi tragada pela vitória. Claro, a morte não existe mais aqui neste corpo, neste ser. Este ser não tem mais, não passa mais pela morte. Este ser não se corrompe mais. Este ser passou a ser eterno junto com o seu Criador e Salvador. Amém, meu querido? Então é isto que eu queria dizer aqui hoje. Eu queria deixar isso aqui muito bem claro, porque as pessoas que te ouviram, Leandro Quadros, ficam pensando que nós estamos pregando heresia. Quer dizer, todas as igrejas, vamos supor que tenha 1000 igrejas, 999 acreditam na imortalidade da alma. Só a adventista não acredita. Então as outras 999 estão todas erradas. Não existe ali estudioso, não existe ali homem de Deus, não existe ali profeta, não existe ali evangelista, não existe ali pastor, não existe, está tudo errado. Só a adventista que está certo. Onde é que está a lógica disso? A Bíblia foi feita só para os adventistas? Deus mandou a mensagem só para os adventistas? Os outros entendem tudo errado porque Deus não quer que eles sejam salvos? Ora, professor Leandro Quadros, vamos analisar um pouquinho. Observe que as demais pessoas passaram por seminários e por denominações diversas. Eles não foram formados simplesmente num seminário denominacional que só traz a visão daquela denominação e implanta aquilo na cabeça das pessoas. As outras pessoas passaram por seminários não denominacionais, elas vivenciaram, estudaram teologia de outras denominações. Por exemplo, eu posso citar algumas pelas quais eu passei. Eu passei pela Presbiteriana Renovada, eu passei pela Presbiteriana Independente, eu passei pela Presbiteriana do Brasil, eu analisei todas elas, estudei a teologia de todas elas. Eu passei pela Assembleia de Deus, estudei a teologia da Assembleia de Deus. Eu passei pela Batista Tradicional, estudei a teologia da Batista Tradicional. Eu passei pela Batista Nacional, que é pentecostal. Eu passei pela Pentecostal Formosa, que é pentecostal, estudei a teologia dela. Eu passei pela Batista, estudei a teologia da Batista. Então, veja que eu tenho uma visão ampla da teologia de todas essas denominações. É claro que em cada uma tem suas nuances de desacordo com a Bíblia, porque aonde está o homem, ali há imperfeição. Mas elas são unânimes em pelo menos 90% das doutrinas bíblicas. Agora, a adventista é totalmente adversa. Ela tem teorias que nunca se imaginou em lugar nenhum. E os pastores querem implantar isso na cabeça das 999 que restam. Eu acho que está faltando um pouco mais de oração e de estudo. Porque a palavra de Deus diz em Oséias 4:6 que o povo dele perece por falta de conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento da palavra dele, da vontade dele, das leis dele. Então aí que está o problema. Eu acho que está na hora de buscar um pouquinho mais no Senhor. Me perdoe a sinceridade e a franqueza, não quero aqui fazer debates não, mas o Senhor deu a sua visão e eu estou dando a minha agora. Só que o Senhor tem a sua forma e eu tenho a minha, mas com todo respeito, eu lhe considero meu irmão em Cristo,
Tá? Se o senhor tem essa consideração por mim, eu não sei. Mas eu tenho pelo senhor a consideração de meu irmão em Cristo. O senhor aceitou Jesus, compareceu para o batismo, deu um testemunho de novo nascimento. Agora, se dentro desse contexto do rebanho de Cristo, o senhor se desvia em algumas doutrinas, daquilo que eu acredito, o senhor se desvia daquilo que eu considero realmente a doutrina bíblica, aí é uma outra situação. O senhor tem a sua, eu tenho a minha. Mas eu acho o seguinte, que se nós analisarmos todos do mesmo ponto, olhando para o mesmo ângulo, nós vamos ter a mesma visão. Agora, se eu digo, olha, vamos analisar aqui, aí o senhor diz, não, vamos analisar aqui, nós não vamos chegar a um acordo nunca, porque eu aponto para um lado, o senhor aponta para o outro. Eu estou visualizando o norte, o senhor está visualizando o sul, então não vamos chegar a lugar nenhum. Ok, meu amado? Mas, de respeito de todo o meu coração, respeito o Senhor e respeito a igreja adventista, os irmãos adventistas. Acho, até onde eu vi, até onde eu sei, onde eu conheci um trabalho adventista que eu já vi por aí, admirei, gostei de ver, né, aplaudi. Né? Mas, doutrinariamente, é lamentável, porque nós nos fundamentamos exclusivamente na Bíblia. Nós temos como espírito de profecia o testemunho de Jesus Cristo. E vocês têm Ellen White. Já começa numa posição diferente, porque para vocês o espírito de profecia é Ellen White. Ora, profecia doutrinária não se tem mais. Elas encerraram em João Batista. As profecias de lá para cá só são profecias de aconselhamento, de ensinamento, chamados de Deus, chamados de atenção que Deus está fazendo, avisos que Deus está dando. Então são coisas já dentro do que está revelado. Não se tem doutrina. Depois de João Batista não se tem profecia doutrinária. O próprio Jesus disse isso, que as profecias se encerraram em João Batista. Se o Jesus disse, quem sou eu para dizer o contrário? Mas vocês dizem e põem uma mulher no lugar de Jesus ainda. É essa a nossa diferença. Então, quando nós olhamos para isso, é que muitas vezes nós dizemos que vocês abraçam as heresias, porque heresia é tudo aquilo que está sendo dito em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, mas que não pertence à Bíblia, não pertence ao Evangelho e que não está de acordo com aquilo que Deus revelou. Amém, meu querido? Está aí o meu posicionamento. Tá? Peço perdão se de alguma forma eu fui incisivo e posso ter magoado. Não tenho a intenção de magoar de jeito nenhum. Tenho a intenção aqui de defender ideias, não pessoas. O Senhor é querido do meu coração. Eu respeito. Eu vejo no Senhor um servo de Deus. Amém? Então, que Deus o abençoe a sua igreja, o seu ministério, abençoe as nossas vidas e abençoe todo o povo dele que busca, que quer estudar, que quer aprender e que quer caminhar com os olhos fixos no alvo que é Jesus Cristo, buscando atingir a estatura de varão perfeito. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.